Pessoal, o Matinal Sustentabilidade é meia hora da sua semana para a gente discutir, como eu falei, aquele que eu acho o tema mais importante da nossa era, das nossas gerações, né? E todas as gerações que estão vivas nesse momento no planeta Terra. Temas e negócios que fazem parte da construção de um mundo mais sustentável. A gente recebe sempre um convidado, fala de negócios verdes, faz o acompanhamento semanal de como está a COP 30, que é realizada no Brasil esse ano, em Belém, em novembro. E o Matinal Sustentabilidade, todas essas discussões são um oferecimento da Ambipar. Bia, no Matinal Sustentabilidade de hoje, a gente quer saber como a sociedade brasileira vê a questão climática. É um tema que as pessoas entendem como algo ideologicamente mais de direita, mais de esquerda. Quais são, dentro das nuances de discussões da questão climática, quais são as percepções do brasileiro? Para isso, para conversar sobre isso com a gente convidou a diretora de reputação corporativa e Public Affairs na Ipsos, a Priscila Branco, que já está aqui com a gente. Bom dia, Priscila, bem-vinda. É um grande prazer te receber aqui no Matinal. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Bia. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você. Eu queria começar a nossa conversa te perguntando, nas pesquisas que vocês têm feito sobre a percepção dos brasileiros em relação às mudanças climáticas, o que chama atenção em termos de preocupações que os brasileiros têm, que são diferentes de preocupações de pessoas de outros países, de outros lugares do mundo? É uma pergunta bem interessante. A gente vê algumas diferenças bem importantes, né? Em primeiro lugar, o Brasil é um dos países, dentre os 30, 32 países que a gente mensura sobre essa questão, nessa pesquisa, é um dos países que mais identifica a necessidade de ação individual contra as mudanças climáticas, ação do governo e ação das empresas também. E um dos países que mais percebe já o impacto, ou que está mais preocupado com os impactos das mudanças climáticas. Então, isso acontece no Brasil e acontece em outros países da América Latina e países do Sudeste Asiático que acabam sendo países ali que sentem mais, né, efeitos de eventos extremos, seja pela condição geográfica do país, seja por questões de falta de infraestrutura ou desenvolvimento interno. Então, o Brasil ele carrega esse nível de preocupação, digamos assim, e nível de urgência maior em comparação à média global. Bom dia, Priscila. Vamos lá. Bom dia. Queria te dar um oi aqui e Bom começar. dia. Você falou que tem essa maior preocupação, né? Há uma preocupação também, eu sei, com o impacto na economia, né? O quanto essa transição energética ela vai mudar o cenário econômico, o quanto ela é capaz de gerar de oportunidades. Aqui no Brasil a gente sempre fala muito isso, que é um mar de oportunidades para o Brasil essa transição verde. Isso é mensurado também na pesquisa? Como que os brasileiros entendem isso em termos de oportunidades versus riscos para o seu próprio emprego, né? Eu acho que isso é importante para a gente saber para onde as pessoas estão olhando, assim, se elas acham que vai ser melhor ou se elas acham que isso oferece algum risco maior. O Brasil ele está num grupo de países, ele pertence a um grupo de países que percebe essa transição, né, dos combustíveis fósseis para uma energia limpa, por exemplo, ou então uma economia mais verde. Ele está num grupo de países que enxerga mais possibilidades e ganhos do que outros países que dependem mais, por exemplo, de combustíveis fósseis, né, o que tem as suas matrizes energéticas ainda dependente dos combustíveis fósseis, como o caso da Holanda, por exemplo. Então, um brasileiro ele ele se coloca mais a favor, né, dos efeitos positivos dessa transição. Ele enxerga mais impacto positivo de uma forma geral do que impacto negativo, seja em questões relacionadas a custo dessa transição energética ou até mesmo as oportunidades que essa transição pode gerar na economia, em novos empregos, por exemplo, ou pontos positivos em relação até à conservação do meio ambiente, né? O desafio que a gente tem aqui, que a gente percebe na pesquisa, é a falta de esclarecimento, digamos, universal em relação a essas possibilidades e essas oportunidades. Então, ou seja, né, tem
duas questões aqui. O Brasil ele se destaca, então, como um país otimista, e isso é muito cultural também do brasileiro, né? O Brasil ele é um país mais otimista em relação a vários pontos, até mesmo, por exemplo, a adoção de tecnologia, quando a gente pergunta isso globalmente. Então, é uma característica do brasileiro ser otimista. Mas também existe uma questão que é a gente conseguir equalizar o entendimento sobre várias questões relativas à sustentabilidade, porque ainda assim grande parte da população não consegue, na verdade, diferenciar se é risco ou não, ou sequer tem um entendimento do que significam realmente essas pautas. Acho que tem esse desafio de uma alfabetização, digamos assim, para a sustentabilidade, né? Priscila, entrando especificamente no tema da energia, a pesquisa de vocês mostrou, essa global que vocês fizeram comparando país a país, que o brasileiro ele é preocupado com o preço da energia e é um grande apoiador do carro elétrico. A pesquisa mostrou que tem uma divisão de percepções pelo mundo sobre o impacto dos carros elétricos, né? Exato. Isso entra muito no que eu falei agora há pouco, do conhecimento, de fato, em relação a como é produzido o carro elétrico, quais são os pontos positivos, quais são os materiais e subsídios que a gente precisa para montar um carro elétrico, né? Enfim, para produzir carros elétricos em grande escala. Então, são duas questões, né? São dois, acho que a gente tem que trazer aqui, a gente tem que olhar para essa questão a partir de dois pontos de vista. O primeiro é a positividade dos brasileiros, a aceitação dos brasileiros, né, em relação aos carros elétricos e essa visão de que os carros elétricos podem ser, sim, positivos para o meio ambiente e para a sustentabilidade. Então, a gente vê o Brasil otimista e com favorabilidade em relação a isso, comparado a alguns outros países do mundo. Mas eu trago, mais uma vez, a questão da falta de conhecimento que a gente tem mais amplo na sociedade sobre as diversas possibilidades e até mesmo alternativas em relação aos carros elétricos, né? Apesar de ser um assunto bastante comentado ultimamente, né? O carro elétrico não necessariamente é a primeira alternativa para substituir o carro a combustão. Né? Existe, por exemplo, o etanol brasileiro. Então, os especialistas ainda estão conversando bastante sobre qual que é a melhor solução para cada país. Para certos países pode ser, de fato, o carro elétrico, mas no caso do Brasil, por exemplo, muitos representantes, até mesmo da indústria automotiva, colocam, por exemplo, o etanol como uma solução que é bastante sustentável, né, e uma solução brasileira. Então, eu acho que essa é uma questão importante que a gente tem que continuar trazendo para o debate. E Priscila, em termos de divisões dentro da própria sociedade com relação a esse pensamento a respeito da sustentabilidade, né? O que vocês conseguem perceber por aí? Tem divisões geracionais? Tem divisões entre diferentes classes sociais? Tem divisões políticas em termos disso? Qual que é a percepção de vocês? Divisões e muitos desafios também, né, no entendimento dessa, eu vou chamar de agenda, né, de mudanças climáticas e sustentabilidade. Bom, eu acho que a mais importante é em relação ao conhecimento ou reconhecimento do que significa mudanças climáticas, né, a gente vê que ainda cerca de 1/3 da população não conhece, não está familiarizada com o termo mudanças climáticas, então há um desafio de levar esse entendimento para uma parcela mais ampla da população, principalmente as classes mais baixas. O desconhecimento em relação às mudanças climáticas chega a quase 50% nas classes mais baixas, né? Então ele é muito concentrado nas classes mais altas, né, que representam aí pessoas com uma escolaridade maior, né, e uma renda também maior. Em termos geracionais, a gente percebe um ponto muito interessante que vem chamando a atenção no Brasil e no mundo, que é a visão mais crítica e talvez até um pouco mais pessimista das gerações mais novas, né? Elas possuem um olhar mais crítico em relação às marcas, em relação às empresas, em relação aos governos, mas muitas vezes também elas parecem ser, né, as pessoas da geração Z, dos mais jovens, né, um pouco mais esperançosas, digamos assim, em relação aos mais velhos, né. Esse é um comportamento que a gente percebe em algumas questões aqui no Brasil,
em outros países do mundo também, mas ainda assim é importante destacar que o Brasil, de forma geral, é mais otimista do que outros países no mundo, né? Apesar desse corte geracional também fazer sentido para nós. Agora, em relação ao corte de gênero, né, homens versus mulheres, né? É interessante da gente ver que as mulheres, de forma geral, e isso em toda a pesquisa, não só essa, elas têm um olhar mais favorável às questões climáticas e do meio ambiente. Então, são mais favoráveis à transformação, percebem mais impacto positivo do que negativo, enquanto que os homens, eles percebem menos ganhos, talvez, né, e são um pouco mais resistentes ou até mais críticos em relação à mudança. Isso não significa que não haja consenso em algumas questões, muito pelo contrário. A gente tem uma pesquisa que mostra que o desenvolvimento sustentável, né, que é a conjunção do desenvolvimento econômico com a agenda social e ambiental, é importante para 96% dos brasileiros. Esse é talvez um dos poucos consensos que a gente consiga na população hoje, atualmente, né, com a polarização que a gente tem, com, enfim, tantas questões aí diferentes entre grupos societais. Então, há consensos em relação à pauta ambiental na sociedade e é importante a gente reconhecer isso também. Priscila, vocês fizeram uma pergunta sobre o que a população, o que o entrevistado acha que o seu país deveria fazer mais, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o que apareceu sobre algo que o governo, né? Ou a pergunta não direciona exatamente para governo, pergunta país num sentido amplo, né? O que o Brasil precisa fazer mais para enfrentar as mudanças climáticas? Sim, o Brasil cai nesse grupo de países também que percebe ou enxerga que o seu governo deveria fazer mais, né? Como eu mencionei, acho que no começo da nossa conversa, existem países ali do Sudeste Asiático, ou até mesmo da América Latina, como México e Colômbia, que percebem que o governo deve fazer mais e o governo precisa agir, e não necessariamente esses países reconhecem o governo atual como um protagonista nessa frente, né? Esse é o caso do Brasil. Então, na época que a pesquisa foi feita, né, que a gente coletou as entrevistas, isso estava acontecendo, ou seja, o Brasil ele é caracterizado por um alto reconhecimento do impacto das mudanças climáticas, uma alta concordância da necessidade do governo fazer alguma coisa, mas um não reconhecimento de que o país pode ser um líder, né, em relação a, de fato, trazer essa agenda com mais força. Então, esse é um gap que a gente fala, né, entre o reconhecimento da necessidade de se fazer, né, e o reconhecimento de que o país está liderando essa frente. Agora, como a gente falou, dentre as possíveis medidas que o governo pode tomar para fazer, o brasileiro ele se coloca numa visão mais otimista e mais favorável de ver mais impacto positivo nessas transformações do que impactos negativos. Priscila, eu vi um gráfico interessante de vocês aqui na pesquisa que mostra que vocês fazem a pergunta, né? Se indivíduos como eu não agirem agora para combater as mudanças climáticas, nós vamos estar falhando com as próximas gerações, né? Quantos por cento concordam ou discordam dessa posição, ou seja, do impacto individual de cada um nesse processo? E aí eu vi que, na medida aí dos países do G7, por exemplo, vem havendo uma queda nessa percepção, em quantos concordam com essa afirmação de que é preciso ter uma ação individual. Era na casa dos 70% lá em 2021 e agora a gente está na casa aí dos 55%, mais ou menos. Por quê? O que isso significa? Qual é o nível de entendimento que as pessoas têm com relação às ações para a mudança climática que fazem com que elas se identifiquem menos com essa ideia de que elas mesmas precisam agir? É muito interessante esse ponto, porque ao longo da mensuração, da série histórica que a gente chama, né, a gente faz essa pergunta desde 2021, muitas coisas aconteceram no mundo que trazem impactos aí iguais e também diferentes entre esses países que você citou. Então, no caso dos países do G7, a gente teve
outras questões passaram na frente, digamos assim, em termos de urgência, em relação à questão climática. Apesar desses países reconhecerem a importância da transição energética e, inclusive, estarem até à frente do Brasil em relação a ações já tomadas, a políticas públicas realizadas, é preciso lembrar que a questão da guerra da Ucrânia, né, também que atingiu diretamente mais alguns países europeus ali, trouxe uma questão muito urgente em relação à transição energética, que não afetou o Brasil da mesma forma, né? Então esse é um ponto importante para a gente considerar. A gente tem a questão da guerra na Ucrânia impactando principalmente também outro problema, que é a inflação nesses países, principalmente na Europa, né? Então isso fez com que esses problemas passassem à frente da questão climática em nível de urgência, né? Mas não do reconhecimento de que se trata de uma questão importante. Isso acontece também no Brasil, de certa forma, apesar desse reconhecimento da ação individual no Brasil não ter caído substancialmente. De 2021 para 2025 teve uma queda de 2 pontos percentuais, ou seja, dentro da margem de erro da pesquisa, ou seja, a gente está no mesmo patamar em relação ao reconhecimento da ação individual, né? Ou seja, 3/4 da população, seja em 2021, seja em 2025, reconhece que é preciso agir individualmente, né? Esse é um ponto. Mas se a gente olha, por exemplo, mês a mês, ou se a gente olha para um apanhado de dados em relação à preocupação com as mudanças climáticas, é comum a gente ver, por exemplo, pautas como a criminalidade, ou a inflação, né, ou a saúde, ganharem em importância e em urgência em alguns meses versus mudança climática. Então a gente acompanha que a preocupação dos brasileiros com a mudança climática vem crescendo, né? Quando a gente perguntava isso há 10 anos atrás, por exemplo, né, 2015, 2016, 1% da população mencionava preocupação com questões ambientais, né, ou mudanças climáticas. Foi crescendo um ponto ali, né, em 2020, 2019 já passa para 7 pontos, quando a gente tem em 2024 o maior resultado já registrado nessa série histórica, que é 21% da população se dizendo preocupada com as questões de mudanças climáticas. Isso junto com criminalidade, com tantas pobreza, né, com outras tantas questões que são bastante importantes, né, para nós brasileiros. Lembrando que em 2024 a gente vivenciou eventos extremos no país, como as enchentes, inundações no Rio Grande do Sul. Então há um crescimento, né, da importância dessa agenda frente a outras questões tão relevantes no Brasil, como criminalidade, pobreza, desigualdade social e saúde, mas às vezes essas pautas materiais, eu não sei se eu gosto de usar tanto esse termo, porque os impactos das mudanças climáticas são bem materiais, né, as pessoas sentem, né, o que as mudanças climáticas podem fazer. Infelizmente, ainda há outras agendas que afetam os brasileiros no cotidiano, digamos assim, como a criminalidade, acabam ofuscando um pouco a questão climática algumas vezes. E em relação às percepções sobre fatos científicos, Priscila, vocês têm uma parte da pesquisa que vocês colocam vários fatos que são certezas científicas e perguntam país a país como que cada pessoa se concorda ou discorda daquilo. Em relação, por exemplo, se a temperatura global deve passar, o aumento deve ser superior a 1,5 graus Celsius, se isso é uma grande questão ou não. Estou usando isso como exemplo, mas eu quero saber em relação aos fatos já cientificamente comprovados das mudanças climáticas como um todo. O brasileiro, ele tende a concordar, discordar, ele sabe do que se trata, está bem informado? O brasileiro tende a concordar. Existem alguns temas ou subtemas, digamos assim, em que há um consenso maior ou um entendimento maior, mais difundido entre a população. Então, a do aquecimento e, por exemplo, o reconhecimento de que os últimos anos foram os mais quentes da história, eu acho que isso a gente tem um bom entendimento e talvez um entendimento mais difundido de forma igualitária na população. Mas eu volto a chamar a atenção para
dificuldade que a gente ainda tem, para o gap de informação que ainda há na sociedade em relação a tantos outros temas. Então, por exemplo, nós perguntamos na pesquisa sobre as fontes eólicas, né, de geração de energia, se elas são prejudiciais para a natureza ou não, ou mesmo a questão que você citou, eu acho que são muitas são muitos subtemas dentro desses, né, dessa grande agenda das mudanças climáticas, que eu acho que precisam de maior esclarecimento na população, né? De forma geral, assim, as pessoas reconhecem, por exemplo, que as mudanças climáticas são um fenômeno impulsionado pela ação humana, né, ou causado principalmente pela ação humana. A gente tem uma parcela minoritária, mas não desprezível, da população que acha que isso é uma falácia, né, cerca de 20%, se não me engano, da população acha que as mudanças climáticas são um fenômeno natural da Terra. Então, a gente tem uma maioria, né, 2/3 da população concordando que as mudanças climáticas são de fato causadas pelo homem. Então, há um certo consenso, mas a gente ainda tem uma parcela, como eu falei, que não é desprezível, que acha o contrário. Então, isso é mais um indicativo do desafio interno que a gente tem de disseminar esses entendimentos de forma igualitária na sociedade, né? Olha, esse comentário final seu parece que combinado com a Bel Monteiro, nossa espectadora aqui, que fez uma pergunta exatamente sobre isso. Como criar uma consciência climática entre todas as classes sociais? Ideias, Priscila, vieram insights a partir da pesquisa? Sim, esse é um desafio trazido por pessoas especialistas de diversas frentes, né, sobre como falar sobre isso, né. Primeiro, acho que tem o papel dos meios de comunicação, né, desses canais, por exemplo, de falar sobre esses temas cada vez mais. Então, porque sem levar informação, a gente nunca vai conseguir equalizar esse entendimento. Então, esse eu acho que é o ponto número 1. Mas há também a importância da gente falar sobre mudanças climáticas da forma que as pessoas entendam o que são as mudanças climáticas, né? Porque às vezes a gente nós, né, que falamos sobre isso, que já conversamos sobre essas questões, alguns termos, algumas terminologias, né, alguns conceitos estão claros, mas para a maioria da população isso não é claro. Né? O que de fato as mudanças climáticas podem causar no meu dia a dia? Quais são as consequências? Né? Então tem uma escolha também aí de como construir uma narrativa que ressoe com o restante da população, com todas as classes sociais. E essa é uma batalha que a gente vê que as pessoas que trabalham com sustentabilidade de forma mais ampla ou ambientalistas, eles já perceberam que é preciso aproximar os termos, as palavras do cotidiano da população. Isso é um ponto muito importante porque as pessoas precisam se ver, precisam entender que as mudanças climáticas trazem impactos na saúde, as mudanças climáticas trazem impactos na economia, né? Então, também é uma pauta que bastante material, ela não é etérea. Né? Às vezes a gente fica com essa sensação de que é um termo muito abrangente, mas o que significa de fato isso? Quais os impactos materiais que as mudanças climáticas podem ter na minha vida? Eu acho que se a gente conseguir equalizar esse entendimento, trazendo, né, para o dia a dia das pessoas, a gente vai avançar significativamente. Priscila, tem uma pergunta aqui do Samir Neri, que ele pergunta: algum país apresenta eficiência na questão da conscientização que possa ser replicada aqui pelo Brasil? Olha, eu acho que vários países da Europa que possuem políticas públicas já históricas, né, de transição para energia verde ou metas mais agressivas de net zero, eu acho que são bons exemplos, né, porque são países que, por exemplo, foram pioneiros em realizar essas ações, foram pioneiros, por exemplo, em políticas restritivas de circulação de veículos, por exemplo, ou da necessidade da gente transicionar dos combustíveis fósseis para outras fontes. Então, quando você tem
políticas públicas, né, já acontecendo em países, você tende a ter uma maior conscientização da sociedade, né? Então, o esclarecimento via meios de informação, mídia, escolas é um caminho, mas as políticas públicas são fundamentais para educar os cidadãos e para fazer com que eles vivenciem na prática essa transição, né? Ou seja, ou para eles perceberem que outros modelos são possíveis, né? Então, vou trazer, por exemplo, o caso de Londres, ou na Inglaterra, que há muito tempo, né, instaurou congestion charge ali, que não permite que os carros circulem no centro expandido da cidade. Eu não estou dizendo que o Brasil tem que fazer igual, necessariamente, mas é um país que trouxe há bastante tempo ali essa problemática e que tem avançado de forma significativa em outras frentes de redução, até para atingir o que a gente chama de net zero. Então, muitos países, até por serem bastante impactados pela matriz, pelos combustíveis fósseis, vêm buscando via política pública outros modelos de economia, né? Então, sendo bem-sucedidos no apoio da população. E a Isabel Lengruber, também aqui da nossa comunidade, fez uma pesquisa, fez uma pergunta sobre uma coisa que ela já ouviu dizer, que ela não sabe se é verdade, pergunta se você sabe, sobre um suposto incômodo que torres de energia eólica representam para a vida animal de quem mora perto dessas torres, né, ao redor delas, por causa do som, do barulho, que isso impactaria a vida animal. Eu já tinha ouvido falar disso uma vez também, mas confesso também que não sei se é fato. Vocês se debruçaram em algo sobre isso, na pesquisa, sobre essa percepção, e sabe nos dizer se é ou não é fato? A pesquisa mostrou que, em relação a esse tema especificamente, há um grande desconhecimento das pessoas em relação a se isso é verdade, se isso existe, né? Então a gente tem ali, se não me engano, quase 40% de respostas de não sei se é real ou não, né? Eu não sei se isso é verdade ou não sei opinar a respeito, e ainda mais um tanto, quase 10% de eu realmente não sei o que dizer em relação a isso. Então esse é um desafio, é um dos desafios que eu estava comentando aqui, né? De fato existem reclamações ou então algumas matérias que apontam que as turbinas elas causam um efeito sonoro ali incômodo em algumas partes, mas a gente ainda não tem, ou então não é visível para todos o real impacto que elas podem causar para, enfim, os animais, né, e também para os seres humanos. Eu acho que isso pode variar de lugar para lugar, e acho que esse é um ponto que, enfim, precisa de maior esclarecimento para todos mesmo. Essa falta de conhecimento mostra como que a gente tem uma avenida para percorrer aqui com o Matinal Sustentabilidade, né? Pô, a importância da gente levar informação sobre esse assunto. E para a gente foi um prazer ter você aqui hoje, ajudando a gente a entender, no fundo, entender quem é o nosso público aqui no programa, né? Então, muito, muito especial a sua participação, obrigado. E eu preciso dizer que eu adorei a sua máquina de escrever pendurada na parede ali. Eu queria, depois do privado, você me dissesse onde você comprou, como você fez, porque eu achei muito legal, muito legal. É vintage, né? Eu que agradeço. Eu tenho uma máquina de escrever também, mas a minha tá na mesa, assim. Eu tô olhando a sua na parede aí, achei o máximo. Eu já adotei o rótulo de cringe, não tenho nenhum problema com isso. Obrigada pelo convite, foi um prazer, estou sempre à disposição. Valeu, obrigado. Bia, vamos para o nosso quadro aqui no Matinal Sustentabilidade de um negócio verde. Toda semana a gente fala sobre um deles e hoje é você que traz, né? Vamos aí, Gui. E é sobre hidrogênio verde, que é a grande aposta do mundo para substituir os combustíveis fósseis, é visto como um possível substituto do petróleo, e é uma grande aposta do Brasil também, que é considerado o país com maior capacidade de produzir hidrogênio verde, e produzir de maneira mais competitiva, mais barato, né? Mas as notícias nesse momento, nesse mundo do hidrogênio verde, não são de mais cautela do que se previa inicialmente. Essa reportagem da Reuters, que eu separei para a gente comentar aqui, mostra que os desenvolvedores de hidrogênio verde ao redor do mundo
estão cancelando projetos e reduzindo investimentos. E o que está por trás disso? O hidrogênio é uma grande aposta para indústrias que são difíceis de eletrificar, como a siderurgia, o transporte de longa distância, mas essas indústrias estão vendo que essa transição para o hidrogênio verde é muito cara, por uma série de fatores. E, portanto, tem havido agora um descompasso entre o que eram as previsões de demanda por hidrogênio verde e o que está, de fato, sendo demandado. E aí a reportagem da Reuters cita projetos cancelados ou adiados na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. E eu quis trazer essa reportagem porque, apesar de tudo, Gui, essa pode ser uma notícia interessante para o Brasil, porque a gente largou atrasado aqui no Brasil na corrida pelo hidrogênio verde, em comparação com outros países como a Austrália. Isso faz com que eles cheguem a uma produção de hidrogênio verde antes do Brasil, mas o Brasil ainda é visto como o país que pode produzir o hidrogênio verde mais barato no mundo. E isso tem a ver com a nossa matriz energética. O hidrogênio ele é o elemento mais abundante na natureza, mas para a gente chegar a ele precisa passar por um processo de hidrólise. Não vou entrar aqui na química, senão também eu vou me atrapalhar aqui. Mas para esse processo é usada muita água, muita energia elétrica. E o Brasil, para o hidrogênio produzido ser considerado verde, ele precisa então usar energia renovável nessa produção, né? E é aí que o Brasil sai na frente, porque no mundo todo as fontes renováveis, como a solar, a eólica, elas chegam a 2,5%, 3% da matriz energética, né? Quando elas são somadas à energia, a hidráulica, elas chegam a 15%, mas o Brasil a gente já tem as matrizes de energia de fontes renováveis, chegando aí a quase 50% da nossa produção energética. Então, a gente pode produzir um hidrogênio verde mais competitivo, e se o preço é o que está pegando lá fora e gerando essa diminuição de demanda, pode ser um nicho de oportunidade aí para o Brasil. Olha, vamos para o nosso acompanhamento semanal da COP30, o Em Que Pé Tá a COP. Hoje a gente vai mostrar para vocês os dados do Atlas dos Conflitos no Campo Brasileiro 2025, lançado esta semana durante o 5º Congresso Nacional da Comissão Pastoral da Terra em São Luís, Maranhão. Lucas, você separou para a gente uma série de artes. Põe na tela, por favor, o primeiro card para a gente falar sobre esse assunto, que é muito preocupante, né? O Atlas mostra que o estado do Pará, onde vai ser realizada a COP, já é líder em conflitos agrários no Brasil. Esse dado de 50.950 conflitos agrários no Brasil todo, né, no intervalo de tempo estudado, que foi o ano de 1985 até 2023, mostrou que 80% desses conflitos envolveram conflito de terra, né, questões sobre terra. A maioria deles na Amazônia Legal, né, Gui? Esse que mostra o documento aí. São o equivalente a 44% do total são na Amazônia Legal, e o crescimento desses conflitos foi constante. Em 85, foram 193 ocorrências. Em 2023, a gente está falando de 1.032 ocorrências, que é o maior número que já foi registrado. E o estudo apontou que as frentes econômicas do agronegócio, da mineração e da infraestrutura avançam sobre a Amazônia com uma lógica de palavras do estudo: roubo, fraude, saque e violência. Segundo o Fernando Michelotti, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, que coordenou a análise da região, esse modelo transforma a Amazônia numa zona de sacrifício para manter a economia nacional. E olha só, gente, 7 dos 10 municípios com maiores índices de violência estão no Pará, o estado que vai receber a COP30. E a letalidade nesses conflitos também é bastante expressiva, né? De cada 3 mortes, 2 ocorreram na região amazônica,
região que vai sediar a COP, como você está lembrando aqui, Gui. E além do número elevado de assassinatos, o estudo aponta que o Pará teve também entre 85 e 2023 outras 420 tentativas de homicídio e mais de 1.500 ameaças de morte. O Pará é também o estado com mais massacres, né, que eles contabilizam os assassinatos de 3 ou mais pessoas de uma só vez. Foram 26 casos nesse período analisado, com 125 vítimas no total. E a maioria desses conflitos, mais de 79%, foi provocada por agentes como fazendeiros, mineradores, empresários ou pelo próprio Estado. As ocupações e acampamentos promovidos por movimentos sociais representam 20,6% dos registros desses conflitos. Mais números, gente. 4.332 casos envolvem trabalho escravo, né? O chamado trabalho análogo à escravidão, dos quais foram vítimas 191.732 trabalhadores. Os conflitos por água somaram 3.485 registros, que são quase 7% do total.